Muito bem, estamos de volta. Vem pra cá, o Vida e Saúde vai falar aqui sobre o ritmo do seu coração. Será que tá tudo bem? Você consegue identificar se as batidas aí são batidas que constam, que demonstram que você tem saúde? Pois é, hoje a gente vai falar aqui sobre a fibrilação atrial. Você sabia que essa é a segunda maior causa de mortes em todo o mundo? Essa doença, que atinge aproximadamente 175 milhões de pessoas, deverá ter um aumento aí de entre 5% e 10%, principalmente para pessoas ali na faixa dos 75 anos, porque ela está ligada ao envelhecimento. Uma outra característica é que essa doença é silenciosa. E aí, como é que a gente consegue detectar alguma anormalidade no coração? Será que é só indo ao cardiologista? Será que é prevenção? Será que vale a prevenção? Ou será que a gente consegue deixar esse problema passar despercebido? Hoje a gente convidou aqui o cardiologista Dr. Yuri Golino para nos explicar e tirar dúvidas sobre esse assunto. Você tem dúvidas? Quer participar com a gente? Então manda aqui para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo aqui, o QR Code também está aqui para você. Escaneia ele, você vai ser levado ao nosso contato de WhatsApp, é só falar com a gente. Ou então digita aí, ó, 12 98266 0004. Na medida do possível, a gente traz a sua participação aqui na nossa tela. Oi, doutor Yuri, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite e espero poder esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema que é extremamente importante e cada vez mais prevalente. Doutor, o nome desse problema de saúde não é muito conhecido, né? A fibrilação atrial. Eu até falei errado no Entre Família ali, conversando com a Suzane e com o Cris, mas é fibrilação atrial. O que é, doutor? Isso, é quase um trava-língua, né? É fibrilação atrial, exatamente isso. A fibrilação atrial é um tipo de arritmia, mas ela é uma arritmia bem especial e por isso que esse importante tema deve ser cada vez mais divulgado, né, para as pessoas. Justamente como você disse, ela é silenciosa, tá? E podemos dizer que a fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum. O que é aquela arritmia sustentada? Aquela que permanece, que é constante, né? E realmente ela está ligada a vários fatores de risco que a gente vai comentar e um deles é a idade. Bom, vamos trazer na nossa tela agora, doutor, o funcionamento de um coração, como é que deveria ser, o pulsar ali, né? E aí também a gente vai em seguida mostrar o que seria uma alteração como a fibrilação atrial. Vamos ver aí na tela, gente. Tá batendo normal aí, né, doutor? Sim. É o seu coração, Teru? É o meu coração. Ah, não, agora não. Mudou. Tá rapidinho e a gente percebe que tem um esforço maior para esse batimento acelerado, né? Exatamente isso. Como a fibrilação é um tipo de arritmia, o coração, geralmente, ele bate acelerado e é exatamente assim que ocorre. Agora, por que isso pode acontecer, doutor? E eu imagino que como tem essa aceleração e tem esse esforço maior do coração, tem prejuízo também. Sim, não, com certeza. A marca registrada da fibrilação atrial é a irregularidade do batimento. Então, não é porque ele é só acelerado, ele bate de maneira irregular. Por exemplo, se a gente fizer um exame do nosso pulso, a gente vai perceber uma irregularidade. E por que acontece? Acontece por conta de vários fatores. Tá? São algumas doenças que podem prejudicar o coração e, em consequência delas, o coração ele sofre algumas alterações, geralmente nos átrios, que é onde é a origem da fibrilação atrial. Por isso que ela tem esse nome, fibrilação atrial, porque ela acontece no átrio, mais especificamente no átrio esquerdo. Ali que está a origem desta arritmia e é dela que nós vamos falar. Bom, quem está em casa, provavelmente, quando o senhor falou, né, dá para sentir no pulso. Quem está em casa provavelmente já colocou a mão no pulso ou colocou a mão aqui no pescoço. Eu vou soltar agora um áudiozinho mostrando o que deveria ser um batimento cardíaco também considerado normal. Vamos ver, você aí de casa, agora pode se confundir, mas olha aí.
A gente tem uma sequência ali, bem certinha. Isso. Agora, quem tem a fibrilação atrial vai soar mais ou menos, ou não necessariamente assim, mas desordenado. Vamos soltar outro áudio agora. Não tem aquela sequência, mesmo que seja mais acelerado, né? Não tem aquela sequência, porque uma hora ele dá 2 batidas, depois outra dá 3, depois volta a dar 2, uma. A gente só fazendo esse autoexame já pode detectar alguma coisa ruim e já procurar um cardiologista, doutor? Ou tem que ser um ecocardiograma, um exame mais específico? Uhum. Não, ótimo, muito bom, muito didático aí as pessoas poderem ver e ouvir, porque elas vão entender melhor. Você usou a palavra correta, tá? No primeiro exemplo, a gente tinha um coração batendo de maneira regular, é uma cadência, ele bate de forma cadenciada, de forma organizada, regular. E no segundo exemplo, bate de maneira irregular, que é a marca da fibrilação atrial. O coração ele bate totalmente irregular. Até para dar um exemplo para vocês, imagina que você tem uma orquestra, você tem um maestro. A orquestra, ela toca os instrumentos, ela funciona de maneira organizada, que é o primeiro exemplo, que é o nosso batimento normal. Na fibrilação atrial, você deixa de ter esse maestro, você deixa de ter essa organização e os músicos começam a tocar de maneira irregular, cada um no seu tempo, fora do tempo, e a marca da fibrilação é exatamente essa. E você tocou num ponto importante. A própria pessoa, se colocar a mão no seu pulso, seja aqui no pulso, né, onde tem um relógio de pulso, por isso que chama pulso, ou até aqui no pescoço, ou até aqueles relógios que são cada vez mais comuns hoje em dia, ele detecta essa irregularidade. E diante dessa irregularidade, é importante procurar um médico, de preferência um cardiologista, para avaliar melhor se aquilo se trata ou não de fibrilação atrial. Porque o tratamento ele é bem específico e precisa ser controlada essa doença porque ela traz grandes problemas no futuro. Agora, quando a gente passa por um susto, quando a gente passa por uma forte emoção, é normal o coração dar aquela acelerada, né, doutor? Como é que eu sei que eu não estou nesse momento aí de fortes emoções? O nosso coração, ele não é, eu sempre falo para os pacientes, ele não é um reloginho que bate todo certinho, né? Ele tem que ter essa variabilidade de acordo com o momento. Então, se você está dormindo, ele bate mais devagarzinho. Se você está fazendo um esforço, subindo uma escada, se você está fazendo uma atividade, ele acelera. Se você estiver num momento mais estressante, né, falando em público, dando uma aula, ele vai acelerar, mas isso é normal. Mas o nosso coração, ele vai acelerando aos poucos e vai desacelerando aos poucos. Na fibrilação atrial, que a gente vê muitas vezes, é um acelerar muito súbito, que aquilo incomoda muito a pessoa e ela não está fazendo nenhum esforço. Ela está parada, dormindo, vendo televisão. Então, diante de uma irregularidade do pulso ou diante de um batimento muito acelerado, sem nenhuma causa que justifique, né, sem um esforço, ou um estresse, ou um susto, então a gente está diante, provavelmente, de uma arritmia. Aí, avaliando essa arritmia, a gente consegue discernir realmente se trata de uma fibrilação atrial. Muito bem, doutora, a gente separou alguns fatores de risco para a fibrilação atrial e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre cada um deles, porque alguns parece que nem tem relação com o coração, mas olha, esse aqui tem. A hipertensão arterial pode ser fator de risco. Sim, justamente porque quando você tem uma pressão arterial alterada, né, acima do normal, né, nas artérias do nosso corpo, a gente sobrecarrega o nosso coração. E ao sobrecarregar o coração, você leva algumas alterações das células, algumas alterações do órgão, que ele fica mais sobrecarregado, e isso é um fator de risco para algumas arritmias. E a fibrilação atrial é uma delas, justamente porque você aumenta o tamanho do átrio. E ali é onde está o problema. Você aumentando o tamanho do átrio, você favorece o surgimento da fibrilação atrial. Bora manter essa pressão arterial aí controlada, gente. Olha aqui um outro fator de risco, doença coronariana. Alguma em específico, doutor? Quando a gente fala de doença coronariana, a gente está falando basicamente do infarto, né? O infarto, como ele prejudica o funcionamento do coração, prejudica o órgão,
ele sofre várias alterações, ele começa a crescer de tamanho, e aquilo gera alterações tanto estruturais, né, do órgão como um todo, até elétricas. E como toda alteração no órgão, você sobrecarrega ele e você acaba facilitando o surgimento das arritmias. Tá. Outro fator de risco aqui que a gente precisa comentar é o hipertireoidismo. Esse sim, parece que não tem relação nenhuma com o coração, mas quando os hormônios não estão regulados, aliás, os hormônios desempenham um papel fundamental aqui para que esse regente, esse maestro, trabalhe bem, né, doutor? Não, com certeza. Você sabe que qualquer problema na tireoide favorece a arritmia? Não é só o excesso de hormônio, a falta também. Muitas vezes a pessoa tem uma falta da produção do hormônio e começa a aparecer algumas arritmias, algumas extracístoles, né, que são uma batedeira, uma sensação de batedeira no peito, e a gente vai investigar a causa e tá lá, a tireoide não está funcionando muito bem. Então, aquele paciente que faz uso do hormônio, que faz a suplementação, né, que toma o comprimido do hormônio tireoidiano, ele precisa estar com essa dosagem bem regulada, porque se ele estiver tomando a mais ou a menos, você vai ter mais risco de ter qualquer tipo de arritmia. Olha aí, então controlar. Aliás, são problemas aqui, vários deles são silenciosos, né, doutor? Esses fatores de risco também são silenciosos. Por isso vale a pena investir na saúde, investir em prevenção, investir em exames. Doenças das válvulas do coração também pode ser fator de risco para fibrilação atrial. Com certeza, Teru. É importante a gente ressaltar isso, porque a nossa válvula do coração, ela é literalmente uma janela, uma porta que abre e fecha para permitir a passagem do sangue. Se você tem qualquer problema na válvula, seja ela dura, enrijecida, igual um portão, né, enferrujado, ou seja ela doente, que não se fecha adequadamente, você aumenta a pressão dentro do coração, a pressão dentro do átrio, esse átrio começa a aumentar de tamanho. E ao aumentar esse tamanho do átrio, você prejudica o bom funcionamento dele. E aí é que surgem aqueles focos de arritmia. Então, se tem um paciente, uma pessoa que tem algum problema na válvula, especialmente a válvula mitral, que é a mais frequente de ter alguns problemas, ela tem que ser muito bem avaliada na pesquisa das arritmias. Até, só uma ressalva, paciente com fibrilação atrial de longa data, geralmente a gente descobre a causa é aquela válvula que estava doente. Por isso que a gente precisa passar no médico para ser avaliado. E como você mesmo disse, o ecocardiograma, nesse caso, ele é fundamental. Ele vê a válvula e analisa se ela está funcionando de forma adequada. Muito bem, gente. Olha, um exame simples, mas que pode ser bem importante nesse caso. Outro fator de risco que a gente gostaria de ver comentando aqui, doutor, seria diabetes. Também silenciosa, também muitas vezes não diagnosticada, causando prejuízo para o coração. Teru, com certeza, Teru. Muito tem sido descoberto recentemente como o diabetes, como uma doença que não é só o aumento do açúcar na corrente sanguínea. O paciente que tem diabetes, ele tem muito mais risco de infarto, né, da doença coronariana, ele tem mais risco de ter doenças do músculo do coração e você acaba gerando essas alterações no próprio órgão e a gente sabe que o diabetes pode causar isso e aumenta a chance da fibrilação atrial. E um adendo, a obesidade também é um fator de risco para fibrilação atrial, tá? Olha aí, então a gente está trazendo alguns aqui. O último de hoje é o consumo do álcool. Aliás, nesse pacote, doutor, eu não sei se o álcool tem algo muito específico na questão da fibrilação atrial, mas aí eu queria falar também do consumo, do tabagismo, né, do cigarro e do exercício físico, da falta de exercício físico como fator de risco aqui também, ou não tem nada a ver? Não, perfeito. O álcool, ele entra em dois aspectos, Teru. Tem aquela pessoa que usa de forma crônica o álcool, ou seja, durante anos e anos, e o álcool, ao longo do tempo, ele prejudica o coração. Inclusive, tem pacientes que têm um coração dilatado, inchado, por conta do uso do álcool. Então, o álcool é uma causa de doença do coração, do músculo do coração. E se você causa doença no músculo do coração e ele cresce, você vai aumentar a chance das arritmias, como eu disse.
Mas tem um outro lado interessante. Tem aquela pessoa que não usa o álcool de rotina, mas vai no final de semana, tem uma festa, um churrasco e usa de forma exagerada. E a gente sabe que isso aumenta a chance da fibrilação atrial. Isso é muito comum acontecer no final de semana, tá? Então, se a pessoa usa de grande quantidade, mas no único dia, no único momento, você acelera o coração e você pode ser um gatilho para a fibrilação atrial. Olha aí, então. Agora, doutor, essas pessoas que de repente têm já um desses fatores de risco, como que elas podem ficar atentas ao risco da fibrilação atrial, checando o pulso, por exemplo, ou fazendo exames periódicos? Uhum. Como é que a gente pode controlar quem é que faz parte desse grupo de risco? Não, perfeito. Boa, ótima pergunta para o público. A pessoa ela pode palpar o seu pulso ou usar um relógio para verificar a irregularidade do pulso. Mas o ideal é, diante de uma consulta com algum médico, seja um clínico, cardiologista, na hora da ausculta, do exame físico, detectar se tem alguma alteração, né, nas válvulas, algum sopro, detectar se tem aqueles fatores que a gente comentou, a pressão alta, o diabetes, a obesidade. Todos esses são fatores que, se somarem, aumenta o risco da fibrilação atrial. Em relação aos exames, é fundamental fazer 2 exames. Um deles é o eletrocardiograma, que é o exame que constata e comprova a fibrilação atrial. A gente consegue ver a manifestação elétrica da fibrilação atrial e ela é bem clássica, né? E o ecocardiograma. Por que o eco? Porque a gente consegue avaliar o coração, se ele é normal, a gente consegue avaliar o tamanho do coração, as medidas do coração, e diante de um paciente com um coração absolutamente normal, a chance de ter fibrilação atrial é bem baixa. Então, uma avaliação de rotina num cardiologista uma vez por ano, ou dependendo dos fatores de risco, esses exames ajudam a identificar quem tem mais risco de ter fibrilação atrial, no caso aquele que tem um coração já alterado, daquele que tem baixo risco, um ecocardiograma normal. Agora, doutor, eu estou imaginando assim que uma pessoa que tem a fibrilação atrial no começo da doença, talvez ela não tenha tantos sintomas, porque apesar de ser uma doença silenciosa, algumas pessoas apresentam, né, falta de ar ou aquela palpitação ou um cansaço maior ao realizar pequenas atividades. Tem a ver a intensidade de sintomas com a progressão da doença? Não, Teru, é assim, tem pacientes que têm uma fibrilação atrial que ela vem e vai embora. Ela vem, fica pouquinho tempo e vai embora. Geralmente os sintomas são pequenos, né? Às vezes a pessoa tem uma fibrilação atrial que dura mais tempo e o coração acelera muito. O coração vai a 150, 180 e de tão acelerado ele está, a pessoa tem uma piora da falta de ar, fica muito cansada e pode ter até desmaios. No caso, ela tem que ir ao pronto-socorro para fazer o tratamento. Mas você falou uma coisa muito importante, que a gente tem que ressaltar aqui. Muitas vezes ela é silenciosa. Às vezes, está lá com a fibrilação atrial instalada, o batimento não está acelerado, mas ele está irregular. E a gente sabe que isso, principalmente em idosos, é um fator de risco para demência, é um fator de risco para AVC, é um fator de risco para perda cognitiva. Então, às vezes, o paciente idoso tem que ser avaliado com mais cuidado. Muito bem. E tem uma coisa muito importante, que eu preciso falar, Pode falar. Especial. A fibrilação atrial, ela é, vamos chamar assim, um lobo numa pele de cordeiro, porque as pessoas ficam preocupadas com a aceleração, mas o principal dela, o pior delas não é isso, sabia? A fibrilação atrial, o maior risco dela é o AVC. E eu preciso comentar sobre isso. Quando a gente tem um aumento do tamanho do átrio, o átrio ele fica um pouco aumentado de tamanho, você favorece a formação de pequenos trombos, que são coágulos de sangue dentro dele. Imagina que você tem uma piscina, você joga uma pedra. Dentro da piscina a pedra não causa nada, certo? Mas se aquela pedra entrar no ralo da piscina, ela causa grande problema, que é isso que acontece na fibrilação atrial. Formando aquele coágulo dentro do átrio, se ele se desprender, ou seja, se ele se soltar e o coração bombear para o nosso corpo, ele pode e vai impactar uma artéria, geralmente impacta no cérebro, gerando o AVC. Então, os pacientes eles não sabem disso, que precisa, diante da fibrilação atrial, ser avaliado para tomar um remédio para evitar esse coágulo de se formar, que é o anticoagulante. Bom,
Você viu então que tem risco, a doença ela pode ser controlada, ela precisa de atenção e o risco é sério. Agora, doutor Yuri, chegaram algumas interações aqui que eu quero trazer na tela. Vamos ver, a Junila está perguntando aqui lá de Cajazeiras. Tenho asma, uso bombinho todos os dias para amenizar as crises. As substâncias desses medicamentos podem contribuir para o surgimento da fibrilação atrial? Quer saber aqui a Junila. Não sei, doutor, se tem a ver. Tem a ver? Oi, Junila, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Junila, geralmente não, tá? Geralmente esses medicamentos que contém nas bombinhas, eles são em baixa quantidade e eles são basicamente, a ação deles é no pulmão, né? Na árvore brônquica, que a gente chama. Então, não se preocupe quanto a isso, tá? O uso da bombinha de forma regular, prescrita pelo seu médico, na dose certa, ela não vai te levar a ter fibrilação atrial, não. Tá bom. Ó, próxima pergunta que chegou aqui pra gente, doutor. Vamos ver quem é que tá aqui na tela do Vida e Saúde. É a Ione Patrícia. Oi, Ione. Ela quer saber se a arritmia tem relação com taquicardia. Será que é possível ter um falso diagnóstico de arritmia leve? Uma boa pergunta. Uma taquicardia nada mais é do que o coração acelerado, acima do normal. Se você estiver fazendo um esforço físico, ou tomou um susto, ou está muito ansioso, isso é normal, tá? Agora, aquela aceleração que a gente comentou, sem motivo algum, que você está deitado vendo TV ou dormindo, o coração dispara acima de 100, principalmente acima de 120, isso denota que, provavelmente, é uma arritmia que tem que ser avaliada. Mas, às vezes, a fibrilação atrial, de tão silenciosa que ela é, o batimento está batendo, está numa frequência normal. Às vezes está ali a 70, 80, mas ele está irregular. Portanto, é como eu disse, a marca da fibrilação atrial é a irregularidade. Não necessariamente ele precisa estar acelerado. Legal, legal. A gente está esclarecendo bem esse assunto aqui no Vida e Saúde. Tem mais uma? Põe na tela, vamos ver. A Maria Auxiliadora quer saber se placas nas carótidas ou fibrilação podem causar um infarto. O doutor falou de AVC aqui. E aí, o que você acha, doutor? As placas nas carótidas nada mais é do que a doença das carótidas, que são placas de gordura nas artérias do pescoço, que são as carótidas. Se você tem placa nas carótidas, muito provavelmente você também tem placa nas artérias coronárias, que são aquelas artérias do coração que nutrem o músculo do coração. E se tiver placas, de acordo com os outros fatores de risco, você pode ter um risco maior de infarto. Agora, a fibrilação atrial em si, não. A fibrilação é uma arritmia caracterizada pela irregularidade, que pode acelerar ou não, e ela não tem essa relação direta com o infarto. Doutor, última pergunta agora da Teru. Quero saber o seguinte, exercício físico está recomendado, está contraindicado para quem tem a fibrilação atrial? Porque muita gente acaba com muito receio de não praticar nenhuma atividade física ou assim, com medo, né? Com medo realmente de não fazer atividade física e atividade física eu acho que é fator de risco sempre, né? Ficar parado sempre é fator de risco para várias doenças. Teru, a atividade física como um todo ela é benéfica para o nosso organismo, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então, raras exceções a gente contraindica. Um paciente com fibrilação atrial, antes de você indicar uma atividade física mais intensa, é importante ele fazer alguns exames. Por exemplo, o teste ergométrico. Você consegue avaliar como que aquela frequência cardíaca se comporta. O teste ergométrico é o teste da esteira, né? Você faz um Holter, que você avalia a arritmia durante as 24 horas e você vê se o coração está com a frequência controlada. O médico vai avaliar o ajuste das medicações e vai liberar a atividade física aos poucos, começando com caminhadas leves, depois caminhadas moderadas. E se tiver tudo bem controlado no teste ergométrico, no Holter, o paciente está com a pressão controlada, a gente vai aos poucos liberando atividades mais intensas. Essa pergunta é importante. A atividade física melhora o controle do diabetes, melhora a pressão alta, melhora a ansiedade. Todos esses fatores são importantes. Então, a atividade física está recomendada.
Muito bem, olha, doutor Yuri Golino falou aqui pra gente hoje no Vida e Saúde, uma conversa pra lá de especial, pra lá de importante. Tantas coisas a gente acaba olhando no espelho, quer alterar, mas aquilo que está dentro da gente também precisa de cuidado, precisa de carinho e acompanhamento. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, dá para acessar as redes sociais do Dr. Yuri, tá passando aqui, olha, no Instagram, @YuriGolino, com 2 L's. E com Y o nome dele, ou então você pode acessar o site, né, doutor? artere.com.br. Teru, eu queria só aproveitar esse momento, que esse programa tem uma visibilidade muito grande. A fibrilação atrial, ela tem controle, que é o mais importante, é controlar, para o batimento não acelerar demais. Segundo, a gente tem que evitar o principal problema, a principal complicação, que é o AVC, que para isso a gente lança a mão dos anticoagulantes. Consulte o seu médico. Esse remédio, existe um medo diante dele, mas ele é essencial para prevenir o AVC e prevenir as incapacidades. E para finalizar, existe tratamento sim, tá? A fibrilação atrial. De acordo com os critérios do paciente e o tempo de arritmia, você tem procedimentos hoje em dia, que é chamado de ablação, que você consegue evitar que aquela fibrilação atrial aconteça ou até eliminar o aparecimento dela. Então, diante de um quadro de fibrilação atrial, peça auxílio de um cardiologista ou de um especialista em arritmia, que tem mais afinidade no assunto, para ver se tem indicação de fazer esse procedimento, porque você pode curar a fibrilação atrial e ela não aparecer mais, e você fica livre desse risco. Tá certo, doutor. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui, pela aula, foi muito legal. Então, mais uma vez, reforçando para você, seguir o Dr. Yuri, mandar sua perguntinha ali para ele no direct ou então acessar o site artere.com.br. Doutor, até a próxima. Até a próxima. Grande abraço a todos. Um abraço. Muito bem, olha, Vida e Saúde vai fazer uma pausa agora, bem rapidinho, para você ir ali tomar uma aguinha, mas volta porque tem claramente em seguida falando sobre o sofrimento mental de quem enfrenta a doença bipolar de humor. E ainda hoje tem batata gratinada na bancada Vida e Saúde, receita saudável para você que gosta de comer bem, mas não quer ficar doente não. É por aqui, já já a gente volta.